Sempre que ministramos Romanos, a gente gosta de destacar que a primeira parte, desta epístola, os 11 primeiros capítulos, é a parte doutrinária. E a partir do capítulo 12 é a parte exortativa. Em outras palavras, é o apóstolo aconselhando aquilo que nós devemos fazer. Eu não sei qual é o título que tem aí na Bíblia de vocês, mas eu peguei esse título na Bíblia Viva, que diz A Nova Vida. Romanos, no capítulo 12, a partir do verso 1. Nós vamos interagir até o verso 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Uma das frases que nós mais repetimos aqui é que crer é também pensar. Claro, já falei para vocês por inúmeras vezes que essa frase não é minha, é de John Stott. Inclusive ele escreve um livro com esta frase, crer é também pensar. E olha o que o apóstolo Paulo está falando aqui, já nesse primeiro momento de exortação desta epístola aos Romanos. Eu rogo, eu imploro por cada um de vocês, através da misericórdia de Deus, que a partir de agora vocês apresentem o vosso corpo por sacrifício vivo. Nós sabemos que a Bíblia, no Antigo Testamento, uma vez para expiação, ou seja, para apagar o pecado de uma família, era levado a sacrifício animaizinhos. No Antigo Testamento. Mas nesse momento de graça que nós estamos vivendo, não existe mais sacrifício de animais, e sim, voluntariamente, o que o apóstolo está falando aqui para mim e para você, é que a gente se apresenta junto ao altar de Cristo, junto à igreja do Senhor, como esse sacrifício vivo. Amém, irmãos? Que esse é o nosso culto racional. Em outras palavras, esse é o nosso culto inteligente. E não vos conformei com este século. O que falávamos ontem aqui na INC, o que falamos no culto passado, com relação ao que Jesus espera em cada um de nós, que sejamos sal e luz. Portanto, nós não podemos nos conformar com tudo que está aí fora. Ao contrário, nós devemos ser agente de transformação, nós devemos ser para as pessoas bênção e não maldição. Amém, irmãos? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Em outras palavras, isso tudo que vocês aprenderam do que é Cristo Jesus, do que Ele significa para cada um de vocês, é a hora de vocês, a partir daqui, ter um novo comportamento de vida. Aquela vida que você levava antes, ela tem que ser transformada. Através do quê? Desse culto racional que você tem que prestar para esse Deus e Pai a cada atitude sua. Amém? Para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? E
no verso 3, a partir do verso 3 até o 12, ele vai estar exortando a cada um de nós para que saibamos utilizar dos dons que já estão esparramados na igreja. O que ele está falando aqui, não é? E que nós vamos interagir durante todo esse culto, aonde que nós vamos concentrar exatamente a nossa mente, a nossa transformação de mente, para aprender do Espírito Santo o uso devido desses dons. Amém, irmãos? Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo Jesus e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ao que ensina, esmere-se no fazê-lo. E o que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência, e quem exerce misericórdia, com alegria. Amém, irmãos? Abaixe a sua fronte, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Vamos pedir para que o Senhor, através do seu Espírito, desse Paracleto que age sobremaneira na nossa vida, nos trazendo consolo, nos trazendo ensino, nos trazendo revelação, que nos revele tudo que nós necessitamos para que saiamos daqui desta noite transformados conforme o apóstolo está rogando para que cada um de nós, não é, através da misericórdia de Deus, sejamos transformados. Para que o nosso pensamento não seja como o pensamento de outrora. Ao contrário, nós sabemos o que somos, o que temos e para onde estamos indo. E a partir dessa sapiência, a partir desse conhecimento, nós devemos agora prestar para esse Deus e Pai um culto racional, para a honra e glória dele mesmo. Amém, amém, amém. Glória a Deus. O tema, o nosso relacionamento com Deus e os irmãos. O apóstolo Paulo, ele escreve esta epístola para a cidade, ou melhor, da cidade de Coríntios, e incumbe uma serva, uma diaconisa com o nome de Febe, para que ela entregue em mãos essa carta para a igreja de Roma. Da cidade de Coríntios, ele está escrevendo para Roma, incumbindo que essa serva do Senhor, essa diaconisa, né, siga com essa carta e entregue para a igreja de Roma. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Está na Bíblia. No capítulo 16, no verso 1, diz a palavra: recomendo-vos nossa irmã Febe, serva da igreja de Cencreia. Em outras palavras, que está aí agora entregando essa carta para vocês. Romanos, nós já sabemos, basta olhar exatamente a quantidade de capítulos e olhar todas as outras cartas,
que nós vamos ver que de todas as cartas paulíneas, de todas as epístolas paulíneas, Romanos é a mais longa dela. É considerada como a epístola mais importante por diversos teólogos. Todos os estudiosos concordam que esta escrita foi para explicar como a salvação é oferecida por meio do Evangelho de Cristo Jesus. Essa epístola aos Romanos, desde a sua escrita, através do mesmo Espírito Santo, que agiu na igreja de Roma, que agiu na reforma protestante, e que age através dos comentários de muitos teólogos, que age através de muitos pastores em suas pregações, aqueles que verdadeiramente estão compromissados com a Bíblia Sagrada, com a Palavra de Deus, e que age sobremaneira na transformação de muitas vidas. É esse Espírito Santo, não é? Da qual que nós devemos ter cada vez mais intimidade, buscar nele a revelação, buscar nele o amparo, buscar nele o companheirismo, buscar nele, enfim, essa amizade que ele espera em cada um de nós. Esse Espírito que age principalmente na revelação de Cristo Jesus, porque sem a revelação do Espírito Santo nós nem saberíamos dizer e nem aquilatar e nem compreender quem é Jesus Cristo. O glorioso Deus. Nesse capítulo 12, nos versos 1 e 2, conforme nós vimos, Paulo ele está exortando a igreja de Roma, como também a todos nós aqui nessa noite, de como deve ser o nosso relacionamento com Deus e com os irmãos. Percebe, irmãos, que é um momento de transformação. Essa oração propriamente dita que ele está fazendo aqui, para que realmente as pessoas não pensem mais como pensavam antigamente. Ao contrário, atualize a sua forma de pensar. Olha para o óbvio das coisas. A palavra de Deus já foi trazida para cada um de vocês. Vocês já sabem exatamente a razão de estarem aqui. Conforme disse ainda há pouco, nós sabemos o que somos, sabemos o que temos e sabemos para onde vamos. Somos filhos de Deus, temos Cristo Jesus e estamos indo para a eternidade com Ele. Eternidade essa, irmãos, crer é também pensar, raciocínio, que já começou aqui nesse mundo. Porque se eu fazer a vontade do meu Deus, e cada vez mais nas minhas decisões, nas minhas escolhas, eu não fazer mais essas escolhas sozinho, muito pelo contrário, escolher através da vontade de Deus, eu vou ser só acerto nessa vida. E acertando nessa vida, eu estou já me preparando para essa vida que nos espera, essa vida vindoura, essa vida eterna, que já começou aqui. Claro, se você está sendo um cumpridor da palavra, se você realmente anda nas veredas, nos caminhos de Cristo Jesus, não tem erro. Não se turbe o vosso coração. Teu futuro é certo, que já começou aqui. Nesses versos de 3 a 8, ele está exortando a igreja de Roma, como também a nós, de como tem que ser o nosso relacionamento com os nossos irmãos em Cristo.
Se mantivermos um relacionamento correto com Deus, também nos relacionaremos corretamente com as pessoas que fazem parte de nossa vida. Irmãos, é interessante que a gente abra um parênteses, porque o que a gente vê por aí, o que a gente está vendo cada vez mais, isso é bíblico, irmãos. Isso é bíblico. A Bíblia já nos alerta exatamente para todos esses que vêm para distorcer a palavra de Deus, vêm para levantar polêmica com relação à palavra. E a palavra do Senhor é sim, sim e não, não. O que passa disso é comichão, é coisa que vem do maligno. São pessoas que estão falando nos nossos ouvidos para que a gente deixe de caminhar no Senhor e passe a fazer a vontade desse mundo. Pode ter certeza que você tem uma torcida muito maior para que você saia da igreja do que você permaneça. Essa palavrinha que está chegando para as pessoas, tipo a Lisa crente, conforme eu sempre falo aqui, essa pomadinha de alívio imediato, que a pessoa vai, toma aquela pomadinha, tipo anestesia, tipo xilocaína, já passou xilocaína no dente? A mulher engana, porque 5 minutos e o resto da dor vem algum louco. Entendam, irmãos, entendam. Esta palavra de Deus é palavra de vida eterna, e não necessariamente só para esse momento que nós estamos vivendo aqui. Por isso que sempre quando eu falo para vocês que o reino dos céus, ele já iniciou na nossa vida, porque se você está cumprindo a palavra de Deus, obviamente você já está com o reino do céu garantido para ti, não tem erro. Amém? Mas não essas coisinhas que estão sendo ditas por aí. Eu tenho que chamar a atenção, porque o que acomoda as pessoas hoje, um culto de internet, a coisa mais fácil hoje é ser pregador. Há um comando no computador que é Ctrl+C e Ctrl+V. É você copiar uma coisa que está lá, colar e discursar. Mas vai viver a palavra, vai viver o contexto, que você vai ver que existe muito texto com pretexto. A Lisa crente, igrejas falando aquilo que as pessoas querem ouvir, não necessariamente o que elas precisam ouvir. Eu digo isso, irmãos, porque o nosso compromisso aqui, conforme a gente sempre enfatiza, é compromisso com o Senhor da palavra e compromisso com a palavra do Senhor. Não tem meio termo. Ao estudarmos esses versos de 3 a 8 deste capítulo 12, nós recebemos revelações que cada cristão tem um dom, pelo menos um, que deve ser usado para edificar o corpo e aperfeiçoar os outros membros. 1 Coríntios, no capítulo 12, verso 7, diz: a manifestação do Espírito, dos dons, é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Na verdade, os dons, ele não vêm para que a pessoa se edifique só. Ao contrário, ele vem para a edificação da igreja. Nós sabemos que o dom de falar em línguas estranhas é um dom da edificação própria, mas o crente que é consciente, o crente que tem uma mente renovada, ele usa até esse dom em benefício da igreja, não é? É só eu agora começar a orar em línguas, colocando na minha mente, no meu coração, a satisfação de cada irmão, a saúde, seja ela física, seja ela financeira de cada irmão, não é? Interceder exatamente pelo aquele irmão que ainda está
digamos assim, meio que retardado, né? Retardado eu quero dizer no sentido atrasado, né? Com relação à palavra, aquele que tem o coração duro, que precisa fazer e obter uma substituição de coração, deixar aquele coraçãozinho de pedra quando vem para o culto em casa, né? E colocar um coraçãozinho de carne sensível ao aprendizado da voz do Espírito Santo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz para a igreja. Primeira revelação: não pense de si mesmo além do que convém. Convenhamos, irmãos. Claro, isso aí se eu for medir aqui uma estatística, cada um de nós é trilhões de vezes mais nós do que os outros, se é que vocês me entenderam. Eu sou mais Deus, entre aspas. Eu me curto mais, eu me gosto mais do que eu gosto do outro. No primeiro aspecto, o que a Bíblia me fala? Amai a Deus sobre todas as coisas e seu próximo como a ti mesmo. O que é amar o próximo como a ti mesmo? Já dei aqui uma série de exemplos, mas eu gosto de um exemplo que é extraído do livro O Monge e o Executivo, né? Onde que o autor desse livro, ele escreve que o que é amar o próximo como a nós mesmos? É um determinado dia você levantar, se olhar no espelho e se achar feio. O cabelo está torto, está faltando, mas você não se deixa de amar. É assim que nós devemos amar os outros como a nós mesmos. Ainda que a gente possa rotular alguns defeitos em nós mesmos como nos irmãos, o amor tem que vir em primeiro lugar. Maledicências não cabe mais na boca do crente. Eu sempre falo e tome por partido, pensem exatamente nessa situação. Às vezes você vai contar uma coisa para outra pessoa, relacionada a uma outra pessoa, poderíamos chamar isso vulgarmente falando de fofoca, mas não, é um comentário, mas um comentário com maledicência. Às vezes você envolve o nome de uma terceira pessoa na conversa com maledicência. Irmãos, nós temos um Deus que nos esquadrinha por inteiro. Não tem disfarce diante desse Deus. Você pode até disfarçar da pessoa que você meteu um pau nela, mas com Deus não tem disfarce, não tem hipocrisia. A palavra hipócrita no grego significa vestir uma máscara, fazer uma representação. A hipocrisia, ela vem exatamente, ela é extraída etimologicamente, ou seja, na essência da palavra, como se fosse uma ação teatral. Então você pode fazer teatro com quem você quiser, até mesmo com você, mas com Deus você não consegue representar diante dele, muito pelo contrário. Pense com humildade a respeito de vocês mesmos, e que cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Verso 3. Seja humilde, não se julgue superior a ninguém. O maior exemplo de humildade que nós temos, irmãos, é olhar exatamente para a vida do Senhor Jesus, para o procedimento do Senhor Jesus. A palavra diz que como um cordeiro ao matadouro, ele não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda,
ele cumpriu cabalmente a sua missão. Início, meio e fim. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Não sinta inveja dos outros. Compreendam agora que cada um de nós, ou seja, todos temos funções muito importantes para realizar para o Senhor. Irmãos, um copo d'água que é trazido para outro irmão está nos olhos do Senhor. Tudo Ele vê, tudo Ele sabe. Amém? Compreendam que essas funções que nós temos agora, ela está totalmente relacionada com a graça da qual nós estamos vivendo. Esse favor imerecido, Cristo foi na cruz por cada um de nós. Nós não merecíamos isso, mas Ele foi e se fez sacrifício no nosso lugar. Raciocinem agora, se hoje você tem uma esperança na tua vida, se hoje você tem um futuro brilhante lhe aguardando, é que alguém pagou um alto preço por mim e por você, pelos nossos. Glória a Deus. Alegrem-se com o lugar que Deus deu para cada um no corpo. A menor expressão que você possa desenvolver dentro da casa do Senhor, para você é pequena, mas para Deus é imensa. Ele sabe exatamente da sua dedicação. Como eu digo, hoje a coisa mais simples não é? Pegar sermão pronto, Ctrl+C e Ctrl+V, está pronto o sermão. Particularmente, irmãos, você tem que viver aquilo que você está falando. Não pegar coisas prontas por outras pessoas e colocar como se fosse autoria sua. Esse Deus enxerga tudo, Ele sabe de todas as coisas, Ele te esquadrinha por inteiro. Até nessas coisinhas, se a gente for observar, você veja qual foi o empenho dessa pessoa em ter a revelação do Espírito com relação ao estudo da palavra. O que eu sempre digo aqui, quanto mais você lê a Bíblia, mais a Bíblia fala com você, mais esse Deus fala com você. Quanto mais você interage com a palavra de Deus, de maneiras diferentes esse Deus vai falando de acordo com as circunstâncias da tua vida. Olha o problema que você tinha ontem, como que é a dimensão dele no dia de hoje? Vocês viram o Salmo sendo de ponta a ponta, sendo lido e vivido aqui nessa noite para cada um de nós, que é o Salmo 27, aonde que nós devemos verdadeiramente nos tranquilizar nesse que veio para nos trazer vida e vida em abundância. O Senhor, Ele é soberano para fazer infinitamente mais além daquilo que eu penso, busco e penso, pelo poder que já age em mim, esses dons. O que Paulo está falando aqui para a igreja de Roma e para nós nessa noite, nós temos dons. Às vezes a gente utiliza esses dons sem saber. Você discerne as coisas da palavra, você conhece as coisas da palavra, você recebe a palavra da sabedoria, você confia em Deus em determinadas coisas, em determinadas situações, você está exercendo esses dons. Até mesmo ontem nós falávamos aqui em termos de profetizar. Profetizo cura,
para a vida de cada um de vocês, seja ela de ordem espiritual ou ordem material, principalmente espiritual. Eu desejo isso para a vida de vocês. Eu desejo que esses dons sejam latentes, sejam verdadeiramente revelados para cada um de vocês. O sentimento que eu tenho com relação, quando eu me comprometo mais com a palavra de Deus, não é? Ele me dá a garantia, Ele me ortoga exatamente falar desse dom, porque Ele me toca conforme Ele está me tocando aqui e agora. Em outras palavras, continue falando assim, porque realmente é isso. Eu estou contigo. Amém. Ele é a sombra à nossa direita. Está aqui. Oh. Na igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Ninguém precisa inventar nada. Basta exatamente ter compromisso, disciplina e sujeição ao pastor, não, a Cristo Jesus. Porque se você tiver disciplina, sujeição e compromisso a Cristo, você está tendo com o seu líder, seja ele obreiro, seja ele diácono ou seja ele pastor. O que rege, o que voga é Cristo Jesus. Conforme o próprio apóstolo Paulo, ele diz: não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E eu não tenho interesse nenhum, desinteresse por mim, mas se interesse por Cristo. Amém. Segunda revelação: num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Olha para o teu corpo, veja exatamente a complexidade do teu corpo, veja o que a mão faz, o que o pé faz, o que o nariz, o que a boca. É assim exatamente o corpo de Cristo, é assim a igreja do Senhor. Embora tem 1000 funções, tem mil atividades, diversas funções possui o corpo, assim também a igreja, mas um depende do outro. Se tirar um membrozinho, vai fazer falta, seja ele qual for, do teu corpo. É assim no corpo de Cristo. Nós temos que ter a preocupação, e não só deixar isso delegado para o pastor, de uma ovelha que fugiu do aprisco, que não entrou quando o pastor chamou. Essa preocupação não tem que estar somente no pastor, tem que ser vivida por cada um de vocês, é parte do corpo de vocês. Vocês se interessaram pelas pessoas todas que passaram já por aqui, que foram ficando à distância? Vocês sabem o que essas pessoas estão fazendo? Se verdadeiramente elas estão seguindo a Cristo ou estão seguindo a outros deuses? Não pensar mais de si mesmo, mas antes, conforme Paulo está pensando aqui, conforme ele está dizendo aqui, pela misericórdia de Deus, por favor, seja a igreja de Jesus, pertença verdadeiramente no corpo de Jesus. Se lascar uma unhazinha do teu corpo, se tiver uma unhazinha encravada do teu corpo, vai doer. Seja um agente de transformação. Cuide melhor daquela pessoa que está caminhando contigo. Se interesse mais para a vida dessa pessoa que está caminhando contigo. O teu irmão está tendo alguma necessidade, você sabe se ele está tendo ou não?
Se a cabeça dói, olha quanta transformação que faz no nosso corpo num determinado sentimento de dor de cabeça, indisposição. É assim o corpo de Cristo, é assim a igreja de Jesus. Paulo está falando exatamente como que você tem que andar com Deus e andar com o seu irmão. Amém. Comparando a igreja como um corpo humano, Paulo revela que em um só corpo temos diversas partes e todas elas têm funções diferentes. O corpo humano tem muitos membros, cada membro deve desempenhar o seu papel para que haja saúde e o bem-estar de todo o corpo. 1 Coríntios, no capítulo 12, versos 21 e 22, diz: o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. A cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de você. E alguns dos membros que parecem ser mais fracos e menos importantes são, na realidade, os mais necessários. Já foi dito aqui, não é? Que esse dedinho do pé é o que faz com que realmente haja equilíbrio. Cada um tem a sua função. Se eu não tiver esse dedinho do pé, né, eu vou me desequilibrar. Terceira revelação. Assim, nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, verso 5. Somos um só corpo para estarmos unidos com Cristo Jesus. Irmãos, raciocínio. Faça agora para esse Deus um culto racional. O que eu posso fazer para que eu viva mais esse relacionamento com Deus e com cada irmão da igreja? Qual é o nível de relacionamento que você está tendo com o seu irmão da igreja? Percebe, irmãos, que Jesus está nos dando uma grande oportunidade de sermos verdadeiramente aprendiz eterno pelo contingente que a gente possui. Eu penso que não tem muito mais pessoas do teu lado, porque você não está preparado para cuidar de vidas. Não está utilizando desse dom que Deus lhe dá de uma forma mais buscada, orada, né? Olha esse contingente. Não respondam para mim. Como que vocês têm interagido uns com os outros? Entendam, aqui é o pré-primário do que um dia a gente vai viver no céu. Olha para a carinha um de cada um aí, que vai ser essas caras que você vai ver lá na eternidade. Amém? Então vamos começar a aprender a viver aqui, como igreja do Senhor, se interessar exatamente por todas as coisas da igreja, todas, porque não é igreja de pastor, é igreja de Jesus. É dele, tudo veio dele, tudo volta para ele. Nós somos dele, pertencemos à família de Deus e estamos voltando para Jesus. Oh glorioso Deus, todos estamos unidos uns com os outros
como partes diferentes de um só corpo. Nossos dons não devem ser usados com egoísmo e ostentação. Às vezes, eu falo em línguas, eu vou agora ostentar esse dom. Eu perco ele do dia para a noite. Ele não foi feito com fins fúteis, e sim úteis. Ele não foi trazido para mim para que de repente eu saia aí me exibindo. Muito pelo contrário. Além de eu desenvolver esse dom cada vez mais, buscá-lo, interagir, falando exatamente em glossolalia, que significa línguas estranhas, interpretação também de línguas estranhas, esse dom que é o mais aparente de todos, porque eu não consigo olhar para uma pessoa e saber se ela tem discernimento ou não, mas eu consigo ver numa pessoa se ela ora em línguas ou não. Claro que é um dom aparente, mas isso não é para me vangloriar absolutamente em nada. Eu já desenvolvia isso muito tempo, que vocês ficaram sabendo depois de muito tempo também, entendeu? Só que em um determinado momento é interessante mostrar para que de repente vocês compreendam que isso é possível a todos, basta buscar. Amém? Com zelo, claro, a palavra diz buscar com zelo os melhores dons, mas existe uma sequência, existe um crescimento. Nenhum dom ele é autossuficiente, como também nenhum dom é desnecessário, ao contrário. A igreja é um corpo unido que vive sob a autoridade de Cristo Jesus, que é a cabeça. Ele é o regente. O Espírito Santo é que nos dá a direção, o Espírito Santo é que dá a revelação. Como diz a palavra, um planta, outro rega, mas é o Senhor que faz crescer. Nós estamos aqui sob a direção de um Deus, nós estamos aqui sob a direção de Cristo Jesus. Nós estamos aqui caminhando através da palavra do seu Evangelho, que significa boas notícias, boas novas. Essa novidade de vida que nós vivemos hoje, através de Cristo Jesus, as pessoas têm que observar as nossas atitudes e querer copiar as nossas atitudes, imitar as nossas atitudes. Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Paulo, que Paulo é imitador de Cristo. Amém. É Jesus quem nos dirige. Novamente eu tenho que pensar como Cristo pensa, em qualquer situação, em qualquer área da minha vida. Como que Cristo agiria nessa área? O que Ele faria exatamente nessa situação? Amém. E a quarta revelação: há diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, versos 6 e 8. A palavra grega charisma, ela faz referência a habilidades, a dons determinados por Deus. Essas habilidades de Deus nos dá, ou melhor, essa habilidade que Deus nos dá é para edificar a igreja de Jesus. A graça que Deus nos concede, ou seja, esses dons que Ele nos dá, que nos transfere, são exatamente para ser utilizado na igreja do seu Filho Jesus. Deus, Ele nos dá a força e a capacitação necessária para usarmos os dons. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Verso 6. Percebe, irmãos, que, como eu sempre digo aqui, as profecias hoje não é essa coisa de ficar vendo sol vermelho, lua roxa,
enfim, ou qualquer outra coisa que estão aí na visão das pessoas. Qualquer acontecimento aqui, né, eles pegam um verso próximo e já começa a profetizar em cima. Começa a fazer profetada e não profetizar verdadeiramente. Profetas hoje de Deus é aqueles que proclamam e anunciam as Sagradas Escrituras. Está tudo revelado para nós. Se está tudo revelado para nós por esse Deus através da Bíblia, com início, meio e fim, do Gênesis à Revelação, que é o livro de Apocalipse, ou seja, Gênesis, da criação, a revelação, que está falando sobre a parousia, que significa os últimos acontecimentos, da vinda do Senhor Jesus, está tudo escrito para nós. Basta exatamente termos uma interação com as Sagradas Escrituras, que o Espírito Santo fala, revela. O que nós sabemos que é a palavra rema, a palavra revelada que vem através da palavra de Deus. Então, profetas hoje é os que cantam, né, esses louvores associados, ou seja, pensados das Sagradas Escrituras. Esses pastores que realmente têm um comprometimento com a Bíblia Sagrada, porque para nós a Bíblia é o nosso manual. Mas não é que nem o manual que tem lá no nosso carro, que só a gente vai mexer nele quando dá um problema no acendedor. Antigamente acendedor de cigarro, né? Hoje o conector de celular. Deu um probleminha ali, a luz está piscando, né? Aí eu vou lá no manual. É assim que muitos crentes, é assim que muitas pessoas agem, só recorrem à Bíblia como sorteio. Esse verbo aqui, aliás, tem uma caixinha aqui, eu não sei se vocês já viram, caixinha de promessa. Vocês já viram isso? Que o sujeito tira lá, né? Vocês já viram no circo, em parque infantil, que tem um periquitinho dentro de uma gaiola, com uma cestinha assim na frente, que ele vai tirando aqueles... Tem muito crente que tem esses periquitinhos, assim, querendo tirar a sorte. Pô, entendeu? Quem sabe aqui eu ganho na minha. Provérbios, né? Aí tira lá, sofrerás dores que nem a mulher no parto. Não, está amarrado, isso não é para mim. Profeta é o que proclama, anuncia e ministra a palavra de Deus. Profeta hoje é alguém que revela o que já foi escrito. Amém, irmãos? Cada cristão deve exercitar seu dom da fé, porque pela fé, ou seja, por essa porção da fé que Jesus nos concede. Veja que ele usa uma palavra, né? Eu já falei para vocês que eu ia trazer aqui, mas esses dias eu fiz uma postagem do grão de mostarda negra. Não sei quem teve a oportunidade de ver, que é alguma coisa assim minúscula, parece até um cristalzinho de açúcar, né? Não sei se vocês sabem, se vocês colocar uma pontinha, como é que se fala? Um cristal mesmo, né? Um grão de açúcar, vocês vão ver que ele é um cristalzinho, se vocês colocarem numa lupa. E a semente de mostarda é uma coisinha assim minúscula, é uma das sementes menores que existe, né? E ela dá uma árvore de 30 metros de altura. Por isso que Jesus diz que a sua fé tem que ser como a semente de mostarda, num processo crescente, de fé em fé, o justo viverá pela fé. Ontem ainda falava exatamente de como Deus tem agido na minha vida nesses últimos 10 anos,
esses testemunhos que eu estou acumulando para trazer para a igreja, que vocês não, tipo assim, eu sei que vocês vão acreditar, porque vocês sabem que existe um Deus agindo sobremaneira pela vida de cada um de nós, mas muitas pessoas vão ignorar, vai falar, não, isso não aconteceu, não é verdade, e está acontecendo, e cada acontecimento desse, cada coisa contemplada com relação ao agir desse Deus, faz com que cada vez mais a minha fé cresça, cada vez mais esse grão de mostarda, ele vai exatamente frutificando, ao passo de fazer com que eu cresça e cresça cada vez mais no conhecimento desse que veio para nos trazer vida e vida em abundância. Conhecer esse Deus realizador, porque nele que está o querer e realizar de todas as coisas, é dele o querer. O homem planeja o seu destino, mas é o Senhor que dirige os seus passos. Nós estamos hoje caminhando através da destra do Senhor, é como se nós estivéssemos de mão dada, passeando com Ele, né? Caminhando com Ele. Jesus, quando esteve aqui nesse mundo, Ele usou de um estilo chamado peripatético, que era o quê? O que a filosofia traz lá de Sócrates, de Aristóteles, que ele pegava na mão do aluno, ou nem pegava na mão do aluno, ele andava, os alunos vinham todos, né? Ele saía do colégio, pegava, começava a caminhar em volta do colégio, e ali ele começava a mostrar as coisas naturais, apresentando exatamente o comportamento de cada um. Jesus, utilizando desse modo, ele usa das coisas naturais para apresentar o sobrenatural. Quando ele fala de uma semente de mostarda, a menor das sementes na época do Senhor, o que acontece? Ele está mostrando o reino dos céus, porque se você tiver fé igual a esse grãozinho de mostarda, é teu o reino dos céus. Quem crê em mim não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Amém. Em todo o ensino do Evangelho de Jesus já está registrado na Bíblia. Se é mistério, dedique-se nos mistérios. Mistérios não significa cargos ou funções, mas sim servir na casa de Deus. Quem possui esse dom não perde a oportunidade de servir. Vai observando você no teu comportamento. Se está sendo difícil você fazer alguma coisa para a casa do Senhor, você não tem esse dom. Se você sente exatamente, não é, satisfação em fazer algo para a casa de Deus, você tem esse dom. Amém. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. Verso 7. É aquele que tem a capacidade de explicar a palavra de Deus. Devemos fazer isso com esmero e de todo o coração. Quem exorta, o faça com dedicação. Verso 8. Quem possui esse dom tem a capacidade de encorajar a outros a renunciar de todo o mal. Então agora um irmãozinho chega para você, fala, nossa, eu estou planejando um negócio, mas é muito difícil. Aí você olha para ele e fala, realmente é difícil. Você não tem esse dom. Quem exorta, olha com os olhos da fé, vê exatamente que a fé é a certeza e não a dúvida. A fé é a certeza das coisas que não estamos vendo, mas que já está acontecendo.
Quantas coisas que de repente você, ainda em oração, pedindo para Deus, desacreditando no teu coração, até esse Deus dá prova do verdadeiro amor dele e ele concede para a tua vida. Amém. Quem possui esse dom tem a capacidade de encorajar a outros, e o que contribui com liberalidade. Quem possui esse dom é capacitado por Deus a ver as necessidades dos outros a seu redor e ajudar a cada um a suprir a sua necessidade. Percebe, irmãos, que até na contribuição é um dom que opera dentro de você. Não é uma ação isolada dentro de você, é um dom operante. Quando Paulo fala de liberalidade, quando ele está falando lá que cada um dê aquilo que tocou no coração, é exatamente sobre a manifestação desse dom. Ele fala lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, acho que verso 6, se eu não estou enganado, tá? Ele fala exatamente que cada um contribua segundo o que colocou no seu coração, e que dê com alegria e não com tristeza. Mas a Bíblia tem um contexto, ela tem um pretexto e ela tem um pós-texto. Tem muitas pessoas que olham para esse verso e simplificam exatamente a sua contribuição. Só que ele está falando de uma comparação com a igreja que ele tinha passado anteriormente na Macedônia, que era um povo muito mais pobre, e deram muito mais do que Coríntios contribuiu. E esse verso é tido como que se fosse, né? Eu vou dar o que eu posso. Eu entendo, irmãos. Vejam, o que contribui, que tem esse dom, é com liberalidade. Não é tirar o seu dízimo e doer no coração. Porque o que você não faz com 100, ou melhor, o que você não consegue fazer com 90% do que te resta no bolso, você não vai conseguir fazer com 100. Simples assim. Crer é também pensar. Coloque exatamente essas coisas, porque quando se fala em dízimos e ofertas na Bíblia, está se falando de um despreendimento, de um dom propriamente dito, e que o próprio apóstolo ele vai falar lá em Atos dos Apóstolos, que é mais abençoado quem dá do que recebe. A palavra deixa clara, né? Contribua com os seus 10%, contribua com o seu dízimo e faça prova de mim. No único momento em que Deus se coloca à prova para cada um de nós, é exatamente quando se trata de dízimo. É dom, irmãos. Se você está contribuindo e está doendo no teu coração, para. Você está atraindo maldição para a tua vida. Você não tem esse dom. Agora, se você tem esse dom, dá de uma maneira, né, despreendida. Eu não estou querendo ser aqui universal nem mundial, hein, gente? Pelo amor de Deus. Só estou falando exatamente, explicando a palavra para vocês. Está claro? É bom que isso que eu acabei de falar está gravado, vai para o Brasil. Aí, se você quiser ouvir, ouve, vem tirar satisfação comigo. Então entendo, é um dom operante, tá? Porque por isso que a gente sempre fala o seguinte, né? A palavra diz, né? Não é a gente fala, a gente aconselha pela palavra. Recebeu, põe de lado a parte do Senhor. A Bíblia ensina isso.
porque se você não pôr, vai doer. E você não vai ter a chance de exercitar esse dom. O que preside, que presida com diligência. O dom de presidir quase sempre está relacionado aos pastores, os diáconos, os obreiros na igreja. Quem exerce esse dom deve fazer com diligência, empenho, zelo e predisposição. E quem exerce misericórdia, que desenvolva com alegria. Quem possui esse dom tem a capacidade e aptidão sobrenatural de ajudar os aflitos. Possui esse dom, o possuidor desse dom deve exercê-lo com alegria. Amém, irmãos? Concluindo, as palavras do apóstolo Paulo nos versos seguintes a esse, diz assim: não finjam apenas amor aos outros, amem com sinceridade, odeiem tudo aquilo que está errado, coloquem-se ao lado do bem, amem uns aos outros com amor fraternal, em outras palavras, amor de irmão, e tenham prazer em honrar uns aos outros mais do que a si próprios. Não sejam nunca preguiçosos no trabalho, porém sirvam fervorosamente ao Senhor. Fiquem alegres na esperança, sejam pacientes na dificuldade e sempre perseverantes na oração. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por olharmos cada vez mais de perto os ensinamentos que o Espírito Santo traduz para a igreja, revela para a igreja. Nessa escrita paulina, Senhor, conseguimos aqui, Pai, contemplar exatamente aquilo que o Senhor espera em cada um de nós, Pai, como também no procedimento da qual nós devemos adequar, aperfeiçoar cada vez mais no relacionamento com os irmãos de caminhada, Pai. Que saiamos, Senhor, desse culto, Pai, muito mais responsável da maneira que nós entramos. Que seja essa palavra, Senhor, a regir no mais profundo do meu ser, como também no ser de cada um dos nossos irmãos aqui presentes, como também os aqui representados, Senhor, para que não confundam aquilo que o Senhor já estende para cada um de nós, esses dons, essas dádivas, esses presentes que ainda está descendo dos céus. Assim como desceu na igreja de Corinto, assim como desceu em todas as igrejas, Ele desce aqui também. E que possamos, Pai, verdadeiramente aplicar eles nas nossas vidas, como também na vida dos nossos irmãos. Que saiamos desse culto, Senhor, mais interessados em ser igreja da maneira que nós entramos, Pai, compreendendo que a Sua palavra, ela é transformadora, ela é edificadora, ela é esclarecedora, para a honra e glória do Seu nome, Senhor. Muito obrigado, Deus, muito obrigado por tantas revelações aqui nesta noite, Senhor. É o que lhe agradecemos, no nome sagrado do Seu Filho Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.